Antes de ler o texto sagrado para a mensagem, eu quero dar um desenho para as crianças, porque hoje nós vamos mexer num assunto que parece mais de adulto, mas a verdade é que a gente aprende conceitos a esse respeito desde pequenos. Então eu queria pedir para as crianças fazer algo que deveria ser tão fácil, mas a nossa sociedade está ajudando a bagunçar a cabecinha deles. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Eu sempre peço para vocês, às vezes, fazerem isso. Racha a folha em duas, quer dizer, bota um risco no meio e você vai fazer 2 desenhos. Tá? 2 desenhos. O primeiro desenho que eu vou pedir, presta atenção que os meninos vão fazer um desenho e as meninas outro. Olha que legal. Presta atenção, ó. Se você é menino, os meninos agora escutem, hein? Se você é menino, você vai desenhar o que menina gosta de fazer. Teve menino que até assim franziu a testa aqui. Tá? O que menina gosta de fazer. Tá bom? Desenha o que menina gosta de fazer, para ver o que é coisa própria de menina. Tá bom? E se você é menina, é o contrário. Aí você vai desenhar o que menino gosta de fazer. Tá bom? Esse é o primeiro desenho, depois eu passo o outro. Estamos falando sobre a ética do reino, e eu estou explicando Mateus capítulo 5, de 17 a 48, e eu quero ler o texto de hoje, que é de Mateus 5, de 27 a 30. Eu vou ler o texto que diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Nós estamos tratando de Mateus capítulo 5, de boa parte do capítulo, e eu quero começar relembrando alguns conceitos básicos que a gente tem tratado aqui nas últimas semanas. Começar dizendo que Jesus Cristo mostra a abrangência da lei atentando para a interioridade, isto é, as motivações de nossa religião ou religiosidade, e contrastando com a preocupação exterior do legalismo farisaico. O início do texto que a gente está estudando nessa série, Jesus conclui que a nossa justiça tem que ser muito superior à dos escribas e fariseus. Num primeiro momento, isso era muito chocante para a comunidade judaica, porque os escribas e fariseus eram aqueles que se mostravam os mais religiosos. Jesus diz que não só tem que empatar com eles, não só tem que ser um pouquinho melhor, tem que ser muito melhor, muito superior. E aí que os ouvintes certamente estavam chocados. Porque Jesus Cristo, diferente do que as pessoas pensavam, não vinha contradizer a lei. Ele vinha mostrar que a lei afetava não só o nosso comportamento externo, mas inclusive nossas motivações internas. E é nisso que ele exige uma justiça superior à justiça farisaica. Ele começa então a ilustrar a profundidade de nosso pecado, revelando como nossa ira nos faz assassinos. No domingo passado nós trabalhamos a primeira aplicação. Jesus começa sempre dizendo assim, ele faz contraste assim, ó: ouvistes que foi dito, ouvistes que foi dito, depois eu porém vos digo. Então, Jesus está se referindo a forma como os fariseus entendiam a lei. Nem sempre eles dizem coisas erradas, às vezes eles estão só citando o mandamento, só que não entendem o mandamento com a profundidade que deveria ser entendido. Por isso que ele diz, eu porém vos digo, e aí dá uma interpretação que não era conhecida das pessoas nos seus dias. Uma das coisas que ele fez foi mostrar que não é verdade que só alguns poucos são assassinos. Todos os que se deixam dominar pela ira são assassinos. E nós trabalhamos isso no domingo passado. Em suma, o que a gente trabalhou no domingo passado, vamos mexer nesse domingo, nos próximos domingos, é a necessidade de nós conhecermos o nosso pecado, pois ele impacta a nossa relação com Deus e com o próximo. No domingo passado a gente mostrou como Deus exige que a gente até deixe a oferta lá no seu lugar e vá se acertar com o seu irmão.
Por quê? Porque o relacionamento com Deus é influenciado pelo nosso relacionamento com o próximo. Se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque as coisas estão conectadas. Então a maneira como a gente entende os mandamentos de Deus, a lei de Deus, afeta tanto o nosso relacionamento com Ele, como com o próximo. Hoje a gente vai tratar então dessa nova porção desse sermão chamado Sermão do Monte, e eu intitulei essa mensagem Infidelidade Generalizada. Por quê? Porque Jesus Cristo quer mostrar que o 7º mandamento é muito mais abrangente do que os escribas e fariseus estavam atentando e percebendo nisso aí. E eu quero começar fazendo uma reflexão com você sobre a nossa sociedade atual. É uma sociedade tremendamente sensual. Eu só vou lembrar algumas coisas que você já sabe. Nossa sociedade atual nos parece extraordinariamente carregada de sensualidade. Adultérios, homossexualidade, pedofilia tem crescido exponencialmente. E tem afetado não só pessoas, vamos dizer assim, adultas. A razão de eu pedir às crianças desenharem o que é próprio de menino e de menina é porque até isso, a gente sabe, está sendo assolado pelas propostas de gente que está em poder no nosso país. Até isso, que é uma das coisas mais básicas do que faz um homem e uma mulher, até isso está sendo minado por aqueles que nos governam, por aqueles que estão em poder. Portanto, nossa sociedade tem se mostrado tremendamente sensual, e eu sei que isso nos preocupa absurdamente. Se você é pai, se você é vô, é avó, mesmo que você não tenha filho, só o fato de você saber que o povo de Deus tem sido constantemente assolado por esses perigos nos entristece, nos machuca, e saber a perversidade dos homens é algo que também nos assusta. Não só a nossa, mas a dos outros, é algo tremendamente assustador. Só que eu gostaria que você soubesse que esse não é um problema só atual. Ele não é um problema só atual. Se fosse um problema atual, a gente diria assim, a Bíblia não tem como nos ajudar. Mas o nosso Deus é tão sábio que Ele nos mostra na Escritura uma coisa que nunca perde o seu valor. Porque Ele conhece o coração do homem, e o coração do homem sempre foi mau e inclinado à sensualidade ilícita. Há vários exemplos bíblicos de pessoas que caíram nessa área. Vários. Eu citei 3 dos mais famosos. Sansão era um que sempre perdia pelo seu olho. Livro dos Juízes tem uma frase que resume o livro. Sansão está no livro dos Juízes. A história de Sansão, que muita gente conhece, está no livro da Bíblia chamado Juízes. O livro dos Juízes tem uma frase que diz assim: e fazia cada um que era reto perante os seus olhos. Pois Salomão encarnou isso. Quando ele viu uma mulher que ele não podia ter, ele diz, eu quero, porque ela é agradável aos meus olhos. Fazia o que era reto, segundo os seus olhos, e que não era reto. Davi, o grande e celebrado rei, que parecia tão bem, escorregou nessa área também, quando adulterou com Batseba. E Salomão tornou esse pecado muito maior, porque foi um homem entregue às mulheres, e por consequência de entregar-se às mulheres, trouxe idolatria para dentro do povo. A Bíblia fala muito de pecados nessa área. Inclusive, muitas exortações bíblicas em prol da pureza. Eu destaquei uma só para você ver como a Bíblia é preocupada com isso. Olha só essa passagem de 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 7. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Essa é apenas uma. Só Paulo tem vários outros textos exortando os crentes a serem puros, a não se entregarem à sensualidade ilícita. Paulo fala para Timóteo, por exemplo, para fugir das paixões da mocidade.
Ele fala aos coríntios que não se unam com uma mulher de forma ilícita, porque você peca contra o corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Então você peca contra o Senhor. E uma série de outros textos. A Bíblia está preocupada com isso, então ela tem muito a nos ensinar. Eu digo isso porque nós nunca podemos ter a impressão de que há problemas hoje dos quais a Bíblia não tenha diretriz, rumo e orientação para as nossas vidas. Porém, eu reconheço que alguns perigos são mais próprios de nossa época. Por exemplo, qual é a preocupação nossa hoje? É que nossa sociedade atual, a sensualidade na sociedade atual, está no fácil acesso e na institucionalização dessas coisas. Eu chamei a atenção de duas coisas que você já sabe. O fácil acesso é porque a internet hoje pode ser e é um inimigo na vida de muitos crentes por conta do fácil acesso a conteúdos ilícitos. Mas outra coisa que às vezes a gente atenta menos é que toda a nossa sociedade é carregada de sensualidade. Isto é, as coisas são vendidas com apelo sensual. E eu estou dizendo isso porque eu gostaria que você entendesse quão profundo é o nosso Salvador quando ele mexe com áreas outrora não vistas e atentadas pelos escribas e fariseus. E isso é verdade também no nosso respeito. Eu sinto que às vezes nós agimos como os escribas e fariseus quando a gente tem a impressão de que pecado nessa área só diz respeito a adultério, pornografia ou coisa do tipo. Não, nossa sociedade é carregada de sensualidade. Até na revista feminina feita para você comprar cosmético. Tá? Ela é carregada de sensualidade. E a gente não pode deixar de enxergar isso. É uma sensualidade generalizada. E eu coloco aqui assim: se há consumidores, também há produtores. Quem não se vê lutando contra esse pecado pode ser culpado de promovê-lo. A verdade é que na área sexual, os homens são taxados, e estatisticamente isso é reconhecido, são mais frágeis, mais fracos nessa área. Mas não é verdade que isso é um problema dos homens somente, isso é um problema que envolve todo mundo. Porque mulheres muitas vezes são culpadas de serem promotoras desse tipo de pecado. Mas isso não vale, eu não quero aqui colocar um estigma de que tem certas coisas só de homem e só de mulher. Na verdade, há mulheres também que são muito fragilizadas nessa área de sensualidade, pecam nisso. E eu gostaria que você passasse a pensar não só nos níveis mais feios, que todo mundo condena, vale para todos os graus de sensualidade. Se a sensualidade é generalizada, eu gostaria de falar nesses próximos minutos com você sobre a importância da gente ter uma reação generalizada. Eu quero falar isso positivamente. O que eu quero dizer? Que problema generalizado precisa engajar de forma geral. A gente tem que fazer algo conjuntamente e não individualmente. Ninguém deveria lutar sozinho essa guerra. Eu estou falando agora de uma coisa triste, mas verdadeira e bela. Triste porque muitos sofrem sozinhos nessa área. Mas a coisa bela, e importante você saber, ela demanda coragem, é que você luta melhor se você lutar conjuntamente. Isto é, aqueles que padecem nessa área lutam melhor se lutarem conjuntamente, com o auxílio de outro irmão, com o auxílio de outra pessoa. E eu quero então explorar o texto que Jesus Cristo nos traz, falando de duas coisas. Nós temos que começar como? Primeira coisa, primeiro passo nessa guerra contra a sensualidade ilícita é reconhecermos a abrangência desse pecado. Reconhecermos que ele é mais abrangente do que às vezes nós atentamos. Eu citei 3 coisas no começo que são reconhecidamente rejeitadas pelos crentes. Adultério, homossexualidade, pedofilia, é quase que consenso entre os cristãos, entre os evangélicos, dizer não, essas coisas são abomináveis. Mas a gente não pode olhar para o pecado só dessa forma. É assim que os fariseus e escribas também olhavam. O pecado é mais abrangente e ele às vezes é mais profundo do que a gente se percebe. E aqui que está o que Jesus Cristo quer combater, uma ingenuidade pecaminosa.
Porque quando você olha para o mandamento que fala não adulterarás, você diz, e tem gente que fica aí fazendo coisa que não deve. Ela é uma ingenuidade, mas ela não é uma ingenuidade assim de quem é ignorante, ela é pecaminosa. Ela não é assim, que pena, que pessoa tola, pouco conhecida, não, ela é pecaminosa. Novamente, o erro dos escribas e fariseus está no que deixaram de dizer. Por quê? Quando Jesus fala assim, ouvistes que foi dito não matarás, eu porém vos digo, Jesus não vai contra a lei de Moisés. É importante que você saiba disso. Ele não está querendo dizer assim, olha, Moisés disse lá atrás, não matarás. Mas esquece isso aí, eu vou dizer outra coisa. Não é isso que Jesus está dizendo. É que ao dizer não matarás, eles não entenderam tudo aquilo que a lei significava. Por isso que Jesus vai mostrar a profundidade desse mandamento, dizer, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher de forma impura, esse já é adúltero. Assim como aquele que se ira contra o seu irmão é assassino, aquele que olha de forma impura já é adúltero. Jesus está mostrando que o 7º mandamento precisa ser explicado à luz do 10º. O que eu quero dizer com isso? O 10º mandamento é aquele que diz, não cobiçarás. E tem uma lista de coisas que a gente não pode cobiçar, dentre elas, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não é que o 10º mandamento está repetindo o mesmo erro do 7º, mas o 7º mostra o elemento externo e o 10º mostra a interioridade dessas ações externas. Antes de você adulterar, você cobiça. Uma coisa está conectada com a outra e Jesus vai dizer que ambas são pecaminosas. Luxúria, eu li um autor que disse assim, luxúria é querer o que você não tem e não deveria ter. Por isso que está ligado com cobiça. É querer o que você não tem e não deveria ter. Embora você diga, mas eu gosto. É igual pessoas que se apaixonam por aqueles que estão comprometidos, casados, e dizem assim, mas eu não posso fazer nada, eu a amo. Não, isso é luxúria. Luxúria é querer ter o que você não tem e não pode ter. Isso é pecaminoso e a Bíblia nos ensina a combater essas coisas. Cristo rejeita a distinção entre intenção e ação. Estou dizendo isso aqui porque às vezes a gente tem a impressão de que não foi tão mal assim. Eu não fiz nada. Embora o ato tenha consequências sociais mais sérias, é claro que cometer um adultério é muito mais sério do que só pensar de forma ilícita, por causa das consequências sociais. Mas o desejo é igualmente pecaminoso aos olhos de Deus, e é isso que Jesus quer mostrar, para que não se crie uma fachada de pureza. Porque ao falar disso, Jesus Cristo está quebrando com a arrogância dos escribas e fariseus, que se julgavam corretos. Ele vai dizer, olha, vocês não passam no crivo. Vocês não passam no crivo. Porque a lei de Deus, ela vai mais longe, ela é mais profunda, ela massacra mais do que a gente imagina. Jesus Cristo está mexendo no coração. E eu quero que você saiba de uma coisa, em qualquer área da vida, hoje nós estamos tratando só de uma delas, em qualquer área da vida você só tem vitória sobre pecados quando você é levado a enxergar isso no coração. Em outras palavras, não adianta a gente combater falhas quando a gente só corta hábitos externos. Hábitos externos podem ser úteis na luta contra o pecado, mas eles têm que chegar até o coração. Adultério é só a expressão final de pensamentos lascivos. O olhar apenas revela a condição do coração. Um autor que eu li falou uma coisa muito verdadeira. Ele disse assim, olha, você não adultera só quando você olha. O olhar já é resultado que você adulterou. Porque na verdade já mostra a sua intenção. Para você ver como o pecado é anterior à nossa percepção. Quando você olha de maneira impura, você está apenas revelando a condição do seu coração. Assim, quando você se ira contra o seu irmão, não é só aí que você peca. Aí você comete sim o ato do pecado, mas você já se mostra pecador antes, por causa das motivações que levaram você a se irar. Jesus quer que nós cheguemos no coração do problema. E eu gostaria que a gente parasse e pensasse sobre qualquer área da vida, e hoje é uma delas que a gente não pode deixar de atentar para ela. Falar assim, Deus, faz-me entender a abrangência dessa área e dos teus mandamentos, para que eu não fique só no periférico, no superficial,
mas entenda a profundidade do nosso problema. Só quando se entende a profundidade do problema é que o Evangelho se torna verdadeiramente lindo. A notícia de Jesus se torna cada vez mais linda à medida que você percebe quão enraizados estão os seus problemas, independente de qual seja. Se não chega no coração, o Evangelho não fica e não permanece encantador. O próximo passo, eu falei que seriam 2 passos. Primeiro, Jesus Cristo mostra a abrangência do pecado. O próximo passo, antes de eu falar, eu quero pedir para as crianças fazerem o segundo desenho. Então vamos lá. Crianças, pegue o lápis e vamos fazer o segundo desenho. Agora eu quero que você desenhe uma coisa difícil, mas eu acho que vai ser a mais legal aqui do dia. Eu quero que você desenhe como é que você deve tratar. Se é um menino, como é que você deve tratar uma menina? E se for uma menina, como é que você deve tratar um menino? Como é que você deve se comportar diante dele? O que você deve fazer para respeitar uma menina, se você é menino? E o que a menina deve fazer para respeitar um menino? Tá bom? Porque, lembra bem, eu disse isso e eu quero que você atente para isso, principalmente se você é pai. Sensualidade não é uma coisa que começa na puberdade. O inimigo é tão mau que ele sabe disso e está tentando moldar antes da puberdade. E a gente tem que estar atento para como sensualidade é ensinada desde pequeno. Próximo passo que Jesus Cristo dá é o seguinte. Primeiro ele quer mostrar que o problema é abrangente. Então ele nos sensibiliza para isso. Mas depois a gente tem que tomar uma atitude. Jesus fala uma coisa que parece tão estranha. Ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Melhor perder um olho do que perder a vida. Se a tua mão te faz pecar, tira, arranca. Melhor perder uma mão do que perder a sua vida. Por que a gente vai explorar um pouco mais isso, esse segundo passo? Primeiro é ser sensibilizado para a abrangência e a profundidade do problema. Segundo é tomar uma atitude. Por quê? Porque às vezes, na nossa luta contra os pecados, nós confessamos, mas logo nós ignoramos. Por que nós ignoramos? Porque a gente cai de novo. E ficar nesse cai, confessa, deixa a gente meio insensível. Deixa a gente parecendo hipócrita. A gente fica com a impressão de que a minha confissão não é mais verdadeira. Porque toda vez eu volto a cair. Eu li um post essa semana do Edward Welch sobre como nós às vezes temos essa atitude. A tal ponto que alguns de nós, nessa área inclusive, não só, mas nessa área inclusive, já planejam o próximo pecado. Como é que a gente lida com a nossa vida quando a gente planeja o próximo pecado? Certamente não é confessando e depois ignorando. A gente não pode ficar calejado no confessar. Há momentos da nossa vida que a gente precisa ter a coragem de tomar atitude, mesmo que a gente sinta que parece frágil, parece limitada, parece por pouco tempo. Nós não podemos desacreditar no poder transformador do nosso Deus. A mentira do pecado, e nessa área de sensualidade, de sexualidade, isso é muito forte, é fazer você ter a impressão de que você nunca vai vencer. O que Jesus propõe? Parece ascetismo. Ascetismo são aqueles que se privam de coisas e ficam muitas vezes se batendo. E o que Jesus está propondo? Um tipo de ascetismo, né? Arranca olho, corta a mão, parece um negócio assim tão maluco, né? Jesus não está propondo automutilação, é claro que não. Por que não? Presta atenção. Embora pareça muito corajoso, se alguém tivesse coragem de tirar os olhos ou de cortar a mão, alguma coisa que te faz pecar, Jesus estaria sendo contraditório pedir para você tirar algo externo quando o problema é interno. De que vale arrancar um olho, cortar uma mão, se o problema é do coração? É por isso, presta atenção, é por isso que penitenciar-se não funciona. É assim que pessoas no nosso país lutam contra o pecado, direto. Elas fazem as mais diversas penitências na expectativa de que isso vai ajudá-las a vencer certos males.
A Paulo, em Colossenses, fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: por que vocês se sujeitam a mandamentos de homens? Isso não tem valor contra a sensualidade. No verso 23 ele fala isso. Isso não tem valor contra a sensualidade. Por quê? Porque isso é cometer o erro farisaico. É tratar externamente de um problema que é interno. Então o que Jesus está propondo? Uma proposta radical. Quando ele fala de arrancar o olho e de tirar mão, ele está falando de coisas preciosas, tão preciosas que propositalmente eles usam olho direito e mão direita, porque naquela cultura era visto como sendo aquilo que era de mais valioso, tá? A mão direita por conta da destreza. Tá vendo que o nosso linguajar, quando a gente fala assim, fulano tem destreza, ele faz algo muito bem, é porque é destro, né? Nós temos na nossa cultura implícita essa ideia de que a mão direita é importante. Jesus diz, olha, até o que é importante. Ele propõe perdermos o que temos de mais precioso no combate ao mal. E aqui eu quero que você atente para essa segunda frase. Eu sei que você sabe, mas eu e você precisamos ouvi-la de novo e de novo. Nada vale tanto preservar que custe a nossa retidão. Nada. Nada. Há certas coisas que a gente tem dificuldade de abrir mão, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Se um jovem peca no seu namoro, ele vai dizer assim, pastor, o que eu vou fazer? Vou deixar de namorar? Se um homem tem dificuldades por causa do acesso à internet, vai dizer assim, mas eu preciso do computador, o que eu vou fazer? Vou abrir mão? Jesus Cristo propõe uma coisa que é para ser entendida como radical. É necessário para você vencer o mal? Corta. É importante para você vencer essa batalha? Corta. Mas é tão importante. Nada vale tanto preservar que custe a nossa retidão. A intervenção cirúrgica é radical tanto no custo quanto na urgência. Tanto custa muito, é radical porque custa muito. E é radical porque tem que ser urgente. Não pode ser nem postergada, nem feita de forma lenta. Algumas linguagens na Bíblia são muito interessantes. Paulo fala no texto que a gente leu na liturgia, mortificar, fazer morrer, né? A nossa natureza terrena. O texto em 1 Coríntios 9 também é muito interessante. Ele fala de esmurrar o próprio corpo. Ele está ali falando de treinamento atlético, no texto de 1 Coríntios 9, e ele fala assim, olha, eu não fico lutando o ar. Não pense que eu me preparo para uma luta de boxe. Ele está falando de luta mesmo. Não pense que eu fico brincando lá de... Não, eu preciso apanhar para não ser desqualificado. Eu tenho que me preparar. E para me preparar, eu preciso treinar da maneira mais dura e dolorida possível. Então ele usa essa analogia do esporte para dizer, eu esmurro meu próprio corpo para não ser desqualificado. Essa é uma proposta radical. Agora, o que eu estou dizendo aqui, eu não quero que você tenha a impressão de que você faz isso sozinho. Não faz. Nenhuma medida destrutiva surtirá efeito qualquer à parte da operação santificadora do Espírito. É com Ele, com o Espírito Santo, que Jesus nos socorre. Em Hebreus 2 fala que Jesus Cristo foi tentado semelhantemente a nós em todas as coisas, para socorrer os que são tentados. Eu queria que você ouvisse isso nessa manhã. Nós todos podemos ser socorridos pelo Senhor Jesus naquilo em que nós somos tentados. E Ele faz isso concedendo a você o Espírito de Deus, colocando dentro de você o Espírito Santo de Deus, para que você entenda que você não briga sozinho. Mas eu quero mais uma vez repetir o que eu falei antes, que você não deve brigar sozinho, nem através de atitudes legalistas da sua parte, e nem achar que você, na sua vida cristã sozinho, vai vencer todos os seus pecados. Você e eu carecemos de estar num contexto de igreja para sermos ajudados por irmãos. Eu quero terminar fazendo essa pergunta aqui. O que é que está em jogo? Por que Jesus Cristo fala, arranca o olho, corta a mão? Por quê? Nosso texto responde. Olha só.
Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Depois no finalzinho do 30, te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que está em jogo aqui? Eternidade. Deus quer que você seja feroz na sua luta contra o pecado, porque o que está em jogo é eternidade. É muito. O que está em jogo não é coisa pequena, é coisa grande. Por isso que nada dessa vida, nem olho nem mão, deve interferir em nosso destino glorioso. Você está entendendo a lógica dele? Nada deve interferir no nosso destino preparado pelo nosso Deus. Então, combine com o destino preparado pelo nosso Deus. E a Bíblia tem alguns exemplos lindos. Lá em Hebreus 11:12, por exemplo, fala que Moisés, ele rejeitou as riquezas desse mundo e assumiu a postura de um hebreu, sabendo que isso lhe traria vergonha, opróbrio. E Jesus então, você fala Jesus também? Jesus tem um texto maravilhoso que eu quero que você entenda a força disso. Olha a força da eternidade na nossa vida hoje. Jesus, lá em Hebreus 12, fala assim: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o sofrimento. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus Cristo ensina como é que eu e você lutamos contra o pecado, tendo em vista o nosso futuro. Não adianta a gente combater olhando para baixo. Nenhum corredor de 100 metros rasos, nem de maratona, corre olhando para os pés. Todo mundo corre olhando para frente. Por isso que a gente persevera na nossa caminhada, né? Tirando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, diz o início de Hebreus 12. Aí você diz assim: pastor, muito bonito, olhar do futuro, tal. E o passado? E o passado? Eu já fiz tanta coisa do qual eu me envergonho, tanta coisa. Eu queria fechar lembrando a você a história que a gente começou o culto de hoje com ela. Olha o Deus que você e eu adoramos. Ele é um Deus que deixa você se aproximar, porque Ele é misericordioso. A história de João 8 ensina as duas coisas que eu mais almejo na vida. E deve ser as que você mais almeja também. Nós queremos perdão dos nossos pecados passados, mas a gente não quer cometê-los novamente. Por isso que a gente quer perdão e purificação. E o texto de João 8, Jesus não só recebe aquela mulher e não a condena, mas ele diz: vai, não peque mais. Não faça isso de novo. Ele a exorta a uma vida de purificação. Nosso Deus misericordioso não é complacente. Ele é misericordioso, mas Ele nos encoraja a um novo estilo de vida. Eu gostaria que você entendesse que você e eu precisamos de Jesus para resolver o nosso passado, para nos ajudar na nossa luta presente, com vistas ao nosso futuro. Nós vamos cantar um hino que expressa essa carência. Eu queria que a gente terminasse o culto falando: Senhor, eu careço de Ti, careço de Jesus. Vamos ficar em pé?